Hoje nós vamos falar sobre um fato da vida de Jesus, Zaqueu, o publicano. E o nosso tema hoje é a presença de Jesus na nossa vida, né? E esse fato, só quem nos contou foi Lucas. Os outros apóstolos, né, o Mateus, Marcos e João não comentaram nada sobre o Zaqueu publicano, só Lucas. E tá lá no capítulo 19, do versículo 1 ao 10. Entrando em Jericó, atravessava Jesus aquela cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e muito rico, ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, né? E ele era de baixa estatura, ele era pequeno. Então ele vai, corre adiante, e aí ele sobe num sicômoro. Sicômoro era a figueira, a fim de vê-lo, porque ele sabia que Jesus ia passar bem ali embaixo dela. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desce de toda a pressa e recebeu com muita alegria. Sabe por quê? Porque os outros conterrâneos, ele era judeu, tinham um preconceito muito grande em relação a ele, porque ele era um cobrador de impostos, certo? E ele tinha muito dinheiro, muito dinheiro. E muitas vezes, né, ele cobrava, vamos supor, 12, 10 ele dava para Roma e 2 ele ficava, entendeu? Então as pessoas achavam que ele era um pecador e ninguém conversava com ele, ia na casa dele, né? Nada, nem ele nem a família. Agora você imagina, né? Ele ficou emocionado e muito feliz e muito contente porque Jesus disse que ia se hospedar na casa dele. E todos os que viram murmuraram, dizendo que ele, Jesus, ia se hospedar na casa de um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres metade dos meus bens. Ele era muito rico. Metade já era mais do que suficiente, né? E ainda completou: e se em alguma coisa eu tenha defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. E aí sabe o que Jesus disse? Houve hoje salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muito bem, olha que interessante, né? Ele, naquele momento, a presença de Jesus realmente mudou e transformou Zaqueu. Ele dali por diante muda todas as suas escolhas e a sua vida. Todas aquelas pessoas que ele defraudou, ele disse: eu vou restituir 4 vezes mais. E aí Jesus diz que ele veio para aqueles que estavam perdidos, não para os sãos. Não para aqueles que mascaram dizendo que são sãos, mas aqueles que estão perdidos. E é isso importante nós hoje começar a refletir. A presença de Jesus modificou a nossa vida? Porque até Pedro, que acompanhava, né, Jesus em todos os seus feitos, lá na última ceia, um dia antes do Calvário, você sabe o que Jesus disse para Pedro? Está lá em Lucas, no capítulo 22, 32. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Como assim? A gente pensa, como é que pode ser? Porque Pedro, ele participou de diversos milagres, né? Ele presenciou diversos acontecimentos assombrosos, diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida. Ele viu leprosos serem limpos, curados. Ele viu cegos que voltaram a ver. Ele viu loucos que recuperaram ali a razão. Ele deslumbrou-se com o Messias lá
no Monte Tabor transfigurado, conversando com Elias e Moisés. Ele assistiu Lázaro sair do sepulcro. Pois é, como assim Jesus diz que quando ele se converter, ele fosse então falar, dar testemunho aos seus irmãos? Por quê? E isso é que nós temos que começar a falar e a pensar. Convertido não é ser convencido. Muitos dizem, como Emmanuel fala, eu creio, mas será que nós estamos transformados realmente? Até Pedro precisou travar enormes lutas consigo mesmo para poder, através dos sacrifícios pessoais, dar o testemunho verdadeiro da presença de Jesus que mudou e transformou a si mesmo. E é isso que nós estamos hoje começando. Cuidado, porque às vezes a gente acha que a gente se deslumbra com as maravilhas que nós estudamos, lemos, né, sobre Jesus, e aí nós ficamos, como diz por aí, suspirando nos cantos, porém ainda não modificamos, né? Por isso a importância de nós lembrarmos que não é só com os lábios, mas principalmente com as mãos, porque sem as mãos as palavras não têm espírito, diz Emmanuel também. Por isso que nós precisamos, hoje, na nossa reflexão, pensar muito bem se nós somos convencidos ou convertidos realmente. Se houve realmente a presença de Jesus, nos invadiu tanto como Zaqueu, que fez a mudança e a transformação completa, não é? Pois é, vamos analisar, né, esses fatos, sobre esse fato da vida de Jesus, né, do Zaqueu publicano, sobre dois aspectos, o do preconceito e a disposição de melhorar. Quando a gente fala de progresso, quando a gente fala de crescimento, de amadurecimento espiritual, nós precisamos esquecer o passado. Sabe por quê? Porque a vida, ela exige um movimento constante. E o progresso, em qualquer das suas manifestações, ele sempre vai pedir que nós venhamos a dar um passo à frente. E, gente, renovar é se libertar, né? Zaqueu, ele não deixou se cristalizar lá no passado. Ele não quis mais repetir aqueles padrões de comportamento da sua infância, da sua ignorância infantil. O passado, ele serve para quê? Para que a gente faça uma releitura daqueles acontecimentos, agora já amadurecidos. Nós vamos retirar as lições que nos dá uma vivência, uma experiência e vai nos impulsionar a escolhas mais acertadas. Porque, na verdade, tem um livro de Hermance Dufour, Lírios de Esperança, é lindíssimo esse livro. Ela diz assim, não é da lei que o homem seja punido, e sim que ele tenha chance de resgatar a si mesmo. E Zaqueu, ele, apesar de sentir a culpa no ombro das coisas que ele, né, do dinheiro que ele tomou para si, talvez aqueles 2 fosse o alimento que uma pessoa ia comprar para os filhos e não pôde, comprar um remédio, pagar o aluguel, não sei se tinha aluguel naquela época, né? Mas de qualquer forma, são situações que talvez o peso da culpa o paralisasse. Mas aí a importância de nós fazermos essa releitura. Eu fiz assim naquela época porque era o que eu poderia fazer com o conhecimento que eu tinha. Hoje, mais amadurecido, vivido as experiências, permitindo, né, que as raízes das experiências modifiquem e seja a raiz, né, o sustento para novas escolhas, porque a gente não pode simplesmente, eu não fiz isso, eu sei, não adianta a gente não consegue esquecer, mas a gente pode usar aquilo como um material, um tijolo para edificação, para construção de nós mesmos. Diz assim, abre aspas, a vitória não pertence aos que jamais caíram, mas aos que logo que caíram se levantaram. Aqueles que se levantaram depois das suas quedas. Zaqueu aproveitou a oportunidade da passagem do mestre. Aproveite a oportunidade, porque
porque o mestre está sempre passando dentro do nosso coração e da nossa mente. Mas Zaqueu saiu em direção a ele, soube da presença dele e saiu em direção a ele e subiu na árvore. Vamos raciocinar simbolicamente. Nós precisamos fazer exatamente isso, porque nós somos pequeninos, de baixa estatura espiritual. E com a nossa força de vontade, vamos procurar nos elevar, subir nas árvores de oportunidades que surgem através do trabalho no bem. E o mestre vem, né, ao nosso encontro, certo? Toda vez que nós temos a generosidade, a vontade, o ouvir amoroso, sem, né, críticas e julgamentos, um olhar acolhedor, um amor na palavra, na maneira de falar com aquelas pessoas, de transmitir a verdade de uma maneira amorosa, carinhosa. Pois é, são as oportunidades que nós vamos, né, subindo na árvore, nos figueiras da vida que vão surgindo para que nós possamos realmente fazer a presença de Jesus nos nossos atos, no nosso dia a dia. Tem uma frase de Bezerra de Menezes que diz assim: a foto nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Então, gente, é através do serviço, é através exatamente do fazer o bem que nós vamos melhorar e mostrar a presença de Jesus em nós. Não importa o quão pequenos nós somos, sempre nos faremos notar pelo trabalho no bem e com amor. Jesus, entre aspas, né, lê a nossa disposição de ser melhores. Existe um outro aspecto que a gente precisa analisar nessa passagem, né? É o preconceito, né? Tem um livro chamado Renovando Atitudes. O Hamed, ele fala que nós temos a tendência de julgar fundamentos na opinião dos outros. Gente, quando a gente quer pensar com o pensamento do outro, não tem eco na nossa existência, porque não pertence à nossa bagagem de experiências. Então temos que tomar cuidado e muitas vezes, né, os nossos valores, diz Hamed, foram construídos de uma forma não vivencial. A gente não viveu aquilo. A gente repete aquilo muitas vezes sem pensar. Tem até uma história engraçadinha, mais ou menos assim. Era um almoço, né, de família e estavam ali 4 gerações. E a moça pegou o peixe, cortou o meio e botou na panela. Aí a mãe vendo falou assim: por que você tá cortando o peixe mesmo, né, para botar na panela? Por que você corta o peixe ao meio? Aí a menina: mãe, você sempre fez assim, por isso que eu faço também. Aí a mãe: é mesmo? Peraí, por que eu corto o peixe, tenho que cortar o peixe para botar na panela? Peraí, deixa eu perguntar para tua avó. Aí a avó chegou e falou: eu corto porque a sua bisavó, né, a sua avó falou para a filha também, ela sempre cortou o peixe e botou na panela. E a bisavó estava lá. E aí a bisavó chegou e falou assim, todo mundo perguntou, por que a senhora corta o peixe e coloca na panela? Aí ela riu e falou assim, porque eu só tinha panela pequena, vocês hoje não têm uma panela grande para colocar ele inteiro? Você entende? É isso mesmo. Nós vamos repetindo muitas vezes as coisas daquela cultura, do passado, da época lá atrás, né? A época que já não é mais presente, já evoluiu, já modificou, e a gente fica repetindo. E o preconceito é uma coisa assim, né? Aceitamos valores quando éramos crianças dos adultos com quem convivemos, de uma maneira tão sutil que a gente nem percebe. E aí a gente fica, como diz por aí, né? A gente, quando adulto, diz que está fazendo, né, uma nova melodia, compondo uma nova melodia na sua própria vida, quando na verdade nós estamos simplesmente repetindo a única partitura que nós ouvimos na infância. Por isso que Paulo de Tarso diz, tudo é possível, tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Ele mesmo diz, vamos ouvir e filtrar as coisas, usar o raciocínio. Até Chico, Emmanuel disse, se eu falar alguma coisa que não está dentro da lei de Deus, escuta a Deus, segue a Jesus e não a mim. Porque Jesus é o único caminho. Ele mesmo disse, eu sou o caminho,
a verdade e a vida. Então, a esse sim, nós temos que confrontar as nossas escolhas, o nosso passado, a nossa análise de nós mesmos, né? Com o nosso Mestre Jesus. Que ele seja o filtro de tudo que vai chegando ao nosso conhecimento através da mídia, para que nós não sejamos iludidos, né? Iludidos de nós mesmos. Por isso, nós temos que prestar atenção, né? Que Jesus quis mostrar que ele veio, ele fala no final, né? Ele veio para os doentes, ele estava falando para todos aqueles que estavam com preconceito dele ter se hospedado na casa de Zaqueu. Ele disse, a salvação chegou nessa casa. Ele também é um filho de Abraão. Ele diz, eu vim para aqueles que estão doentes e perdidos. Ele não veio para os sãos. Como ajudar ao próximo, gente, se nós tivermos preconceitos? Eu não falo com aquela pessoa porque ela é desta religião, ela é desta política, ela gosta ela torce para esse clube de futebol, de basquete, sei lá do que, de beisebol, não importa, de vôlei, né? Então, esse é desse país, não é daquele país? Pois é. Como ajudar se nós tivermos preconceito? O processo de mudança é bastante complexo, né? Então, vamos nos mirar no Mestre, porque Cristo veio para nós, os doentes que temos a coragem de nos reconhecer como tal. Você tem coragem de olhar para dentro de si e ver suas fragilidades, suas fraquezas, até onde você consegue se ver? Porque o Mestre faz a sua presença quando nós abrimos a porta do nosso coração e da nossa mente. Quando nós estamos receptivos, com o terreno propício para a época certa ser semeado e dar o fruto necessário, o fruto doce, porque não existe nem antecipação e nem atraso, não existe. Tudo é o momento propício, é quando nós já adubamos a terra de nós mesmos, estamos prontos para ouvir, para perceber, para sentir com a alma realmente a presença de Jesus, mudando e transformando dentro de nós, né? Jesus não veio para os sãos, muito menos para aqueles que se mascaram, que se iludam, aqueles que se iludem de si mesmos, acham que são, mas ainda não são. Lembremos, ninguém é perfeito. Diz Emmanuel que nós estamos fazendo uma viagem de aprimoramento e a imperfeição faz parte do processo evolutivo. Então, diz ele, para a gente se abeirar a vida maior, mais alta, nós precisamos trabalhar servindo, exercitando o amor em silêncio, sem a gente se escandalizar. Então, a importância do nosso estudo de hoje é que a gente não pode, que muitas vezes a gente gosta de falar assim, quem não quer mudar, porque vai sofrer e não quer sofrer, acaba sofrendo muito, muito para mudar, porque o progresso é importância. E esse processo de elevação é uma obra de suor, de muita persistência e também de sacrifício. Mas é um passo de cada vez, gente. Não há necessidade da gente dar passos muito largos, apenas um de cada vez, constante, mudando a direção, né, da nossa caminhada, buscando Jesus em todos os momentos, em todas as várias vezes em que nós olhamos para aquele sicômoro, aquelas figueiras, né, e vamos subindo ali, exatamente na oportunidade de servir. Então, vamos continuar o nosso trabalho de evolução espiritual, né? As bases psicológicas que nós recolhemos nas nossas experiências do ontem, elas serão raízes de aprendizado. E isso vai facilitar o entendimento das coisas que nós passamos no presente. Amigos, era isso que nós tínhamos que falar. Junto com Zaqueu, vamos subir nas árvores das oportunidades para que nós possamos sentir a presença de Jesus dentro de nós, fazendo realmente a mudança e a transformação, para que nós não sejamos apenas convencidos,
mas sim convertidos ao amor do nosso Mestre Jesus. Abraços fraternos.